Estou olhando para o celular há horas tentando encontrar palavras para escrever isso. Minhas mãos ainda estão tremendo. Acho que só preciso desabafar porque não posso falar com ninguém da minha família sobre isso, por motivos que ficarão dolorosamente óbvios. Comprei meu apartamento depois de trabalhar horas extras por 3 anos seguidos, economizando cada centavo, comendo miojo mais vezes do que gostaria de admitir. É pequeno. Apenas um quarto com uma kitnet e uma varanda, minúscula onde mantenho minhas plantas, mas é meu. Ou pelo menos eu pensava que era. Durante nosso jantar familiar, aquele que me arrasto mesmo sabendo que sempre saio esgotada, meus pais mencionaram casualmente que minha irmã mais nova, Bianca, iria ficar comigo por um tempo. Não estavam perguntando, estavam informando. Eu deveria ter argumentado naquele momento, mas estava tão cansada de brigar. Toda vez que estabeleço limites, sou rotulada como a difícil, a filha egoísta. Então apenas assenti e cutuquei minha comida enquanto eles discutiam como se eu nem estivesse presente. Isso foi uma semana atrás. Hoje, voltei do trabalho mais cedo porque estava com uma enxaqueca se formando. Queria tomar um banho quente, vestir meu moletom confortável e desabar na cama com um chá. Quando cheguei à porta do meu apartamento, ouvi movimento lá dentro. Pensei que talvez o zelador estivesse consertando algo. Ele já fez isso antes. Mas quando coloquei minha chave na fechadura, ela não girou. Alguém havia trancado por dentro. Bati, confusa, pensando que talvez estivesse na porta errada. Ridículo, eu sei. A porta se abriu, e lá estava Bianca, minha irmã, de meias, parecendo completamente à vontade. "Ah, você está aqui", ela disse, como se eu fosse a visitante inesperada. "Veio buscar mais das suas coisas?" Fiquei paralisada, chave ainda, na mão, enquanto ela voltava para dentro do meu apartamento, deixando a porta aberta. Entrei e vi caixas por toda parte. As roupas dela estavam penduradas no meu armário. Os produtos de higiene dela estavam espalhados pelo balcão do meu banheiro. Seus lanches favoritos estavam nos armários da minha cozinha. E meus livros, minha preciosa coleção que construí desde a faculdade, estavam empilhados descuidadamente em um canto como se estivessem a caminho da lixeira. "O que está acontecendo aqui?" perguntei, minha voz saindo mais fina do que esperava. O choque ainda estava se instalando. Bianca olhou para mim com uma naturalidade desconcertante, como se eu estivesse fazendo um drama desnecessário. Ela continuou. "Arrumando suas coisas, tirando uma blusa de uma das caixas e desdobrando-a com cuidado. Peguei o celular, minhas mãos tremendo tanto que quase o deixei cair. Tentei ligar para minha mãe, que atendeu no 3º toque. A Bianca está no meu apartamento. Foi tudo o que consegui dizer. Senti meu coração batendo na garganta, a raiva subindo como febre. Sim, ela se mudou hoje. Pensei que soubesse, respondeu minha mãe com a voz mais casual do mundo. Como assim se mudou? Como ela tem uma chave? Minha cabeça latejava com a enxaqueca que só piorava. Minha mãe suspirou do outro lado, aquele suspiro familiar que sempre me fazia sentir como a filha problemática. Demos a chave para ela ontem. Achei que você soubesse, filha. Vocês não conversaram sobre isso? Enquanto eu processava aquela bomba, Bianca passou por mim em direção à cozinha, como se eu fosse invisível, como se aquele espaço não fosse meu, como se eu não tivesse sacrificado 3 anos da minha vida para consegui-lo. Eu me senti enjoada. Literalmente enjoada, como se o chão estivesse se movendo sob meus pés. Encostei na parede para me apoiar enquanto observava minha irmã abrindo a geladeira. Minha geladeira. E pegando um dos sucos que ela gosta. Que eu nunca compro. Já estavam lá. Alguém já tinha abastecido o lugar com as coisas dela. "Mãe, eu nunca concordei com isso", disse, tentando manter a calma, mas sentindo minha voz falhar. "A gente conversou no jantar, você não respondeu. Então assumimos que estava tudo bem", ela disse, com aquela voz dela que sempre me fazia parecer irracional. "Assumiram? Vocês assumiram que eu deixaria a Bianca se mudar para o meu apartamento.
Sem nem me consultar direito? Minha irmã olhou para mim, revirando os olhos enquanto tomava seu suco. Vi meus livros empilhados num canto como se fossem lixo. Meus quadros já não estavam nas paredes. No lugar deles, vi algumas fotos de Bianca, com seus amigos. Era como se eu tivesse entrado em uma realidade alternativa. Uma onde eu não existia mais. Uma onde o espaço que eu construí com tanto esforço tinha sido invadido, tomado, como se eu não fosse nada. Ouvi o barulho de chaves na porta e me virei, sobressaltada. Eram meus pais chegando, carregando mais caixas. Quando me viram parada, no meio da sala, minha mãe teve pelo menos a decência de parecer levemente constrangida. Meu pai, não. Ele entrou como se fosse o dono do lugar, deixou uma caixa pesada no chão e foi direto para a cozinha pegar água. Que bom que você está aqui, Camila. Pode ajudar a carregar o resto das coisas da sua irmã. Ele disse sem nem olhar para mim. Fiquei plantada no mesmo lugar, incapaz de me mover. Eu não sabia que ela estava se mudando. Ninguém me disse nada. Respondi, tentando não gritar. Minha mãe se aproximou, colocando uma panela sobre o balcão e alguns travesseiros no sofá. Você vive sozinha, tem espaço de sobra. E a Bianca está precisando se reerguer depois daquele término complicado. Ela explicou, como se isso justificasse tudo. Como se meu espaço não fosse meu. Como se minha privacidade não importasse. Como se eu não tivesse direito de decidir quem mora comigo. Mas vocês não podiam ter me perguntado primeiro? Insisti, sentindo a raiva crescer. Perguntamos no jantar. Meu pai respondeu secamente como se eu fosse idiota. Você não disse nada, então seguimos em frente. Olhei para a Bianca, que agora estava sentada no meu sofá, mexendo no celular como se nada daquilo tivesse a ver. Com ela. Minha irmã de 24 anos que nunca pagou uma conta na vida. Nunca trabalhou em período integral. Nunca economizou para comprar absolutamente nada. Ali, ocupando o espaço que eu conquistei com tanto sacrifício. Não vai ser por muito tempo, minha mãe disse, tentando suavizar a situação. Só até ela se reorganizar. Mas eu conhecia aquele "não vai ser por muito tempo". Já tinha ouvido isso antes, em outras situações. E sempre acabava durando meses, anos até. Preciso sair, falei subitamente, pegando minha bolsa. Não. Aguentava mais ficar ali, vendo minha vida ser invadida daquela forma. Precisava de ar. Precisava pensar. Precisava entender o que estava acontecendo. Saí batendo a porta, ignorando minha mãe me chamando. No elevador tentei respirar fundo, mas o ar parecia não chegar aos meus pulmões. Parecia que eu estava tendo um pesadelo. Um daqueles onde você tenta gritar e nenhum som sai. Um onde tudo que você construiu desaparece num piscar de olhos. Desci até o térreo e comecei a andar sem rumo, tentando ordenar meus pensamentos. Foi quando lembrei que precisava verificar minha conta bancária. Esperava receber um reembolso do plano de saúde que poderia ajudar com o pagamento do condomínio deste mês. Entrei no banco mais próximo, ainda atordoada. Meu corpo funcionava no automático enquanto minha mente tentava processar o que estava acontecendo. A fila para o atendimento estava longa. E cada minuto parado ali só fazia minha ansiedade aumentar. Quando finalmente consegui falar com uma atendente, expliquei sobre o reembolso que estava esperando. Só um momento, vou verificar para você, ela disse, digitando meus dados no sistema. Sua expressão mudou sutilmente enquanto olhava para a tela. Aqui consta que o cheque já foi depositado, informou ela. Franzi a testa confusa. Como assim? Não recebi nada na minha conta. A mulher virou o monitor para que eu pudesse ver. Veja, o valor foi depositado há 3 dias, mas não foi na sua conta pessoal. Foi depositado em uma conta conjunta que você tem com... Ela pausou, verificando a informação. Com seu pai. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Conta conjunta? Eu mal me lembrava dessa conta. Foi aberta quando comprei o apartamento. Meu pai insistiu que seria mais seguro termos uma conta em conjunto para algumas transações.
Na época, não questionei muito. Estava desesperada para conseguir meu espaço, e ele parecia estar genuinamente me ajudando. Pode me mostrar os outros movimentos dessa conta? Pedi, com a voz trêmula. A atendente hesitou. Você é titular, então sim, posso mostrar. Ela virou a tela novamente e comecei a percorrer os extratos. Meu estômago afundou. Além do reembolso do plano de saúde, havia outros valores que tinham sido depositados ali nos últimos meses. Inclusive minha rescisão do emprego anterior. Dinheiro que eu nunca vi. Dinheiro que aparentemente estava sendo movimentado sem meu conhecimento. Grandes quantias sendo sacadas em datas que coincidiam com as reformas que meu pai disse estar fazendo na casa de praia da família. Saí do banco me sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Não era apenas meu apartamento que estava sendo invadido. Era minha vida financeira também. Anos de economia, de trabalho duro, sendo drenados sem que eu soubesse. Sentei num banco da praça em frente ao banco, tentando absorver tudo aquilo. O que mais eu não sabia? O que mais estava acontecendo pelas minhas costas? Decidi que precisava voltar ao apartamento e confrontar meus pais. Precisava de respostas, e precisava delas agora. Quando voltei ao apartamento, a atmosfera tinha mudado, completamente. Parecia uma festa de inauguração de casa nova. Minha irmã estava de pijama, confortavelmente esparramada no sofá assistindo TV. Meus pais mexiam na decoração, movendo meus quadros e colocando enfeites que reconheci da casa, deles. Por um momento, fiquei parada na porta, observando aquela cena surreal. Era como se eu tivesse saído de casa por algumas horas e, ao voltar, encontrasse uma família diferente morando lá. Uma família da qual eu não fazia parte. Onde vocês vão colocar aquela estante? Perguntou minha mãe, apontando para um móvel que eu nunca tinha visto antes. Acho que fica bem ali onde estão os livros da Camila, respondeu meu pai, olhando para a pilha dos meus livros como se fossem entulho. Foi quando algo dentro de mim estourou. Toda a confusão, toda a raiva, todo o desespero que vinha segurando. Desde que cheguei em casa e vi Bianca veio à tona. Parem! Gritei, fazendo todos se virarem para mim, surpresos. Isso é meu apartamento. Vocês não podem simplesmente chegar e tomar conta de tudo como se não fosse nada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha irmã parecia genuinamente chocada, como se eu tivesse cometido uma grosseria imperdoável. Minha mãe tinha aquela expressão de decepção que sempre me fazia sentir como a vilã da história. Mas foi meu pai quem falou, com uma calma que só fez minha raiva aumentar. A casa é nossa, Camila, ele disse com a cara mais lavada do mundo. Foi tudo feito com nosso nome. Fiquei olhando para ele, tentando entender o que aquilo significava. Do que você está falando? Eu comprei este apartamento. Eu pago as parcelas todos os meses. Você tem o seu nome na escritura. Sim, ele me interrompeu. Mas não só o seu. Meu coração começou a bater tão forte que podia senti-lo na garganta. Uma sensação de pânico começou a se espalhar pelo meu corpo. Mostre-me a escritura, exigi, tentando manter a voz firme. Ele sorriu de um jeito que fez meu sangue gelar. Foi até uma das caixas que tinham trazido e tirou uma pasta. Pegou um documento e me entregou. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel. Comecei a ler a escritura, e a cada linha sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob meus pés. Meu nome estava lá, sim. Mas também estavam o nome do meu pai e o da Bianca. Os três, como coproprietários. Olhei para meu pai, incrédula. Como isso é possível? Eu nunca assinei nada dando parte do meu apartamento para vocês. Ele cruzou os braços, aquela postura que sempre assumia quando se achava no controle total da situação. Você assinou sim. Você assinou sim. Lembra daqueles papéis do banco, quando precisava de um avalista para o financiamento? Você estava desesperada, sem fiador. Eu ofereci ajuda. A memória veio como um soco. Eu tinha 26 anos. Queria muito ter meu próprio lugar. Estava cansada.
de dividir apartamento com desconhecidos. O banco exigia um fiador com renda comprovada, coisa que eu não tinha. Meu pai se ofereceu para ajudar com a papelada. Disse que era só burocracia. Eu assinei vários documentos naquele dia sem ler tudo, confiando nele. Você me enganou, murmurei, a voz falhando. Te enganei nada, ele rebateu irritado. Te dei uma oportunidade. Você nunca conseguiria esse apartamento sozinha. Minha mãe se aproximou, tentando acalmar os ânimos. Filha, veja pelo lado bom. É um patrimônio da família. E agora a Bianca também precisa de um lugar. Olhei para minha irmã, que finalmente parecia um pouco desconfortável com a situação, mas não o suficiente para tomar meu lado. E onde eu vou ficar? Perguntei, sentindo as lágrimas se formando. Não queria chorar na frente deles. Não queria dar esse gostinho. Você pode ficar aqui também, óbvio, disse minha mãe, como se estivesse me oferecendo um grande favor. O sofá abre, dá para dormir tranquilamente. Olhei ao redor, para o apartamento que eu pensei ser meu, para os cantos que conhecia tão bem, para o lugar onde me sentia segura. E agora me diziam que eu poderia dormir no sofá. No meu apartamento. Enquanto minha irmã ficava com o quarto. Enquanto meus pais decidiam sobre a decoração. Como se eu fosse uma visita indesejada. Como se tudo o que eu tinha construído não valesse nada. Vou pegar algumas roupas, disse, tentando manter a compostura. Fui até o quarto, meu quarto, e encontrei a porta bloqueada por uma mochila. A mochila da Bianca. Empurrei-a com o pé e entrei. O quarto já estava completamente diferente. Minhas coisas haviam sido movidas para um canto. A cama estava com os lençóis que minha irmã sempre usou, aqueles com estampa de flores que nossa avó deu a ela. Meus porta-retratos não estavam mais na mesa de cabeceira. Em seu lugar, fotos da Bianca com amigos, com ex-namorados, em festas. Era como se eu tivesse sido apagada do meu próprio espaço em questão de horas. Abri o guarda-roupa e vi que metade das minhas roupas já não estavam lá. Olhei sob a cama e encontrei algumas das minhas caixas, jogadas de qualquer jeito. Com as mãos tremendo, peguei o que consegui. Algumas peças de roupa, meu notebook, carregadores, documentos importantes. Coloquei tudo numa mochila enquanto tentava processar o que estava acontecendo. Você tem que sair, falei para Bianca, que tinha me seguido até o quarto. Ela me olhou como se eu estivesse sendo completamente irracional. Deu de ombros daquele jeito irritante que sempre fazia quando éramos crianças, e ela sabia que os pais tomariam seu lado. Se quiser, pode dormir no sofá hoje. Amanhã a gente vê. Quase vomitei de raiva. Era meu apartamento. Era meu quarto. Era minha vida que estava sendo invadida. E ela agia como se estivesse me fazendo um favor ao me deixar dormir no sofá? Isso não vai ficar assim. Falei, jogando a mochila nas costas. Precisava sair dali antes de fazer ou dizer algo que pudesse piorar ainda mais a situação. No fundo, ainda estava tentando entender como tudo aquilo era possível. Como meu pai tinha conseguido colocar o nome dele e o da Bianca na escritura sem que eu soubesse. Como eles tinham planejado tudo isso pelas minhas costas. Precisava de ajuda. Precisava de alguém que pudesse me orientar. Liguei para minha prima, Renata, a única da família em quem confiava de verdade. Posso ficar na sua casa hoje? Perguntei assim que ela atendeu. Aconteceu uma coisa terrível. Renata morava a 20 minutos do meu apartamento. Peguei o primeiro ônibus que passou, sem nem olhar o número, só queria me afastar daquele lugar. Durante o trajeto, minhas mãos tremiam tanto que tive que segurá-las entre as pernas para tentar conter. Meus pensamentos vinham em rajadas. Imagens do meu quarto invadido, das fotos da Bianca nas paredes, da expressão indiferente do meu pai. O choque inicial já estava dando lugar a outra coisa. Uma dor surda, profunda, que parecia vir do estômago, como se tivessem arrancado algo vital de dentro de mim. Quando desci no ponto, Renata já estava na porta do prédio, me esperando. Com o semblante preocupado, ela abriu os braços assim que me viu e me abraçou forte, sem dizer nada.
Só ali percebi o quanto estava tensa. Meu corpo desabou no dela como um galho encharcado. Subimos em silêncio. Mal entrei em seu apartamento, larguei a mochila no chão e me joguei no sofá. As lágrimas que até então eu vinha controlando com esforço finalmente romperam. Chorei com força, soluçando, a respiração entrecortada, como uma criança perdida. Renata sentou ao meu lado e segurou minha mão até que eu conseguisse falar. Entre um soluço e outro, contei tudo. A invasão da Bianca, os móveis sendo rearranjados como se eu não existisse, a geladeira cheia das coisas dela, a chave entregue, sem me consultarem. Contei sobre a escritura, sobre o nome da minha irmã ali, sobre o meu pai ter usado uma procuração que eu nem lembrava. Falei da conta conjunta, do dinheiro que desapareceu, da sensação de estar vivendo um pesadelo orquestrado por quem eu mais confiava. Quando terminei, olhei para ela esperando indignação, revolta, qualquer coisa que refletisse a dor que eu estava sentindo. Mas o que vi foi hesitação. Renata franziu a testa, abaixou os olhos e começou a morder o lábio inferior. O que sempre fazia quando tinha algo difícil para dizer. Um sinal claro de desconforto. Meu estômago imediatamente se revirou. Prima. Ela começou com a voz baixa. Teus pais comentaram isso no grupo da família há algumas semanas. Achei que você estava de acordo. Fiquei olhando para ela, congelada. As palavras ecoaram na minha mente como se alguém tivesse gritado dentro de um túnel. Que grupo da família? Do que você está falando? Ela pegou o celular, hesitante, e abriu o WhatsApp. Procurou por um grupo chamado Família Silva. O ícone era uma foto antiga do nosso último Natal. Rolei os olhos pelas mensagens e meu sangue foi gelando. Eu não fazia parte daquele grupo. Nunca tinha sido adicionada. Renata começou a subir as mensagens, e ali estavam elas. As provas do complô. Uma mensagem do meu pai, de semanas atrás. A Bianca vai se mudar para o apartamento da Camila. Já está tudo acertado. Uma tia respondeu. Ela tá de acordo? E meu pai respondeu com naturalidade. Sim, conversamos. Ela entendeu que é o melhor para todos. A seguir, vieram mensagens sobre os móveis, sobre a reorganização do espaço, sobre doações para ajudar a Bianca a recomeçar. Emojis de apoio, corações, parabéns pela decisão. Todo mundo sabia. Todo mundo havia comprado a versão oficial da história. Todo mundo, menos eu. Por que você não me perguntou nada? Murmurei, tentando manter a voz firme, mas sentindo ela falhar. Renata me olhou, visivelmente constrangida. Achei que você sabia, juro. Seu pai falou com tanta certeza e você nunca mencionava esse grupo. Eu pensei que talvez tivesse saído por conta própria. Fechei os olhos, tentando segurar o enjoo que subia pela garganta. Eu não tinha saído. Eu nunca nem estive ali. Voltei a mexer no meu celular com uma urgência nova, como se precisasse montar um quebra-cabeça que, de repente, começava a fazer sentido. Abri a conversa com meu pai. Muitas mensagens antigas estavam arquivadas, algo que eu nunca fazia. Estranhei. Comecei a restaurar os chats, deslizando o dedo pela tela com uma ansiedade que me deixava sem ar. Era como se parte da minha memória tivesse sido apagada, reorganizada, adulterada. Foi então que, ao explorar grupos dos quais já havia participado, encontrei um nome que me arrepiou. Plano Camilinha. O ícone era uma imagem genérica, e ao tentar abrir, veio a mensagem fria do WhatsApp. Você não faz mais parte deste grupo. Fui tomada por uma sensação sufocante, como se estivesse diante de uma porta trancada que escondia todos os segredos. Não dava para ver as mensagens. Apenas o nome já bastava para me deixar em alerta. Um grupo com esse título só podia ser o centro de tudo. Um lugar onde discutiram, decidiram, tramaram. Sobre mim, sem mim. Voltei para os e-mails. Revirei conversas de texto, mensagens antigas, tudo o que pudesse conter alguma pista. Foi então que lembrei de algo.
Meu celular fazia backups automáticos no Google. Talvez alguma coisa tivesse sido salva ali. Entrei na minha conta, mãos trêmulas, e comecei a procurar. E lá estavam, capturas de tela, fragmentos de conversas sincronizadas sem que eu sequer soubesse. Prints de mensagens que eu nem lembrava de ter visto, mas que agora brilhavam na tela como faróis de traição. Em uma das imagens, meu pai escrevia para minha mãe: "Ela não vai reagir, vai engolir quieto como sempre." Li aquela frase 3 vezes. Depois, mais 3. As palavras pareciam se materializar diante de mim como pedras atiradas no meu peito. Era assim que me viam? Como alguém passiva, fraca, moldável. Alguém que abaixava a cabeça e aceitava tudo. A filha que não criava confusão, que não precisava ser consultada, que podia ser usada sem resistência. Continuei vasculhando os arquivos e encontrei mais. Muitas mais. Mensagens entre meus pais e a Bianca, discutindo detalhes da mudança. Datas, horários, instruções. Meu pai dizendo: "Deixa tudo com cara de que o apartamento já é dela. Ela vai achar estranho no começo, mas depois se acostuma." Minha mãe respondendo: "A Camila não vai criar problema. Ela sempre foi a certinha, a responsável. Vai entender que é pro bem da irmã." Cada frase era uma facada. Cada palavra, um lembrete cruel de que eu não era vista como uma pessoa com limites, vontades, direitos, mas como uma ferramenta, um trampolim, um recurso disponível. A que nunca dava trabalho. E por isso, a que poderia ser explorada até o fim. Até o fim. Senti o calor da raiva dar lugar a um tipo diferente de energia. Fria, focada, densa. Era como se uma engrenagem tivesse girado dentro de mim. Pela primeira vez naquele dia, eu não me senti perdida. Eu me senti pronta. Pronta para entender até onde eles tinham ido. E, se possível, começar a desfazer tudo o que haviam armado. Assim que o dia amanhecesse, eu sabia para onde iria. Ao cartório. Precisava olhar nos olhos de alguém e ouvir, com todas as letras, como meu pai tinha conseguido incluir a Bianca, e a ele mesmo, na escritura de um apartamento que eu estava pagando. Queria entender cada etapa desse golpe. Precisava ter certeza do que estava enfrentando. Porque naquele momento, pela primeira vez, eu não estava apenas magoada. Eu estava em guerra. No cartório, a funcionária que me atendeu tinha a expressão cansada de quem já viu centenas de histórias como a minha. Para ela, era só mais um drama familiar envolvendo documentos, nomes em escrituras e mágoas entre parentes. Mas para mim, era o fim do chão sob os meus pés. Era a confirmação de que meu pesadelo não era exagero. Era real. Ela digitou alguns dados no sistema, conferiu a tela e então falou com uma calma que quase me ofendeu. Sim, o imóvel está registrado em nome de 3 proprietários. Você, seu pai e sua irmã. Com partes iguais. Partes iguais. Aquelas 2 palavras ficaram martelando na minha cabeça. Era como ouvir que o esforço, o sacrifício, os anos de trabalho para manter as parcelas em dia haviam sido divididos por 3, como se meu suor fosse um ativo compartilhado. Engoli em seco. Quero ver os documentos originais, as assinaturas, tudo. A mulher assentiu, puxou uma pasta, clicou em mais algumas janelas e, por fim, virou o monitor levemente para mim. A senhora assinou uma procuração, dando plenos poderes ao seu pai para representá-la em questões imobiliárias. E então eu vi. Meu nome, minha assinatura, minha ingenuidade estampada em um papel que ele provavelmente me entregou com um sorriso no rosto. Um papel que eu assinei acreditando estar recebendo ajuda e não cavando minha própria armadilha. A lembrança veio como uma lâmina. Eu, aos 26 anos, ansiosa por sair de repúblicas e apartamentos divididos. Sonhando com um canto só meu. Meu pai dizendo: "É só burocracia, filha. Deixa comigo. Vou facilitar tudo para você."
E eu tola, querendo acreditar que ele só queria me ajudar. Assinei sem questionar, sem ler direito, sem desconfiar. Ele usou minha pressa, usou minha confiança, usou minha fome de liberdade contra mim. E agora? Perguntei, a voz quase sumindo. Que direitos eu tenho? A funcionária suspirou, como quem já sabia a resposta de cor. Você é coproprietária, o que significa que não pode vender sem a autorização dos outros dois. Também não pode impedir que eles morem lá. E se deixar o imóvel desocupado por muito tempo, ela consultou uma tabela ao lado. Pode até perder o direito de posse. Eu apenas assenti com a cabeça, como quem recebe a sentença final de um julgamento silencioso. Agradeci num sussurro e saí do cartório com as pernas bambas, sentindo como se estivesse carregando toneladas de decepção nos ombros. Sentei num banco da praça ali perto, tentando respirar, tentando pensar, tentando não chorar de novo. Mas era inútil. Eu me sentia completamente derrotada. Eles tinham tomado tudo, e o pior, legalmente, com papéis assinados, com carimbos, com meu nome embaixo, autorizando tudo sem nem saber o quê. Olhei para o celular. Senti que ainda não tinha chegado ao fundo. Precisava ir até o fim dessa escavação sombria. Decidi verificar todas as contas do apartamento. Luz, água, internet, condomínio. Tudo o que eu pagava achando que era a responsável formal por aquilo. Entrei nos sites das prestadoras, coloquei meus dados e nada. Nenhum vínculo. Nenhum CPF meu associado a nada. Tudo, absolutamente tudo, estava no nome do meu pai. Se ele quisesse, podia cortar a energia naquele exato momento. Suspender a internet. Fechar o condomínio. Legalmente, eu era ninguém naquele apartamento. Nenhum documento reconhecia o que eu sentia. Nenhuma conta comprovava minha existência ali. Era como se eu tivesse passado anos bancando uma casa, para outra família. Os dias seguintes foram um borrão de tentativas desesperadas por respostas. Continuei hospedada na casa de Renata, dormindo em um colchão improvisado no chão do quarto dela, cercada por caixas com as poucas coisas que consegui resgatar. Minha cabeça não parava. Eu quase não dormia. Acordava várias vezes por noite, com o coração disparado, como se meu corpo ainda estivesse esperando o próximo golpe. Passei horas na frente do computador, vasculhando sites jurídicos, fóruns, de desabafos, vídeos no YouTube sobre direitos de copropriedade. Qualquer lugar onde pudesse encontrar uma brecha, um caminho, algo que me ajudasse a sair do buraco em que me enfiaram, sem precisar contratar um advogado, o que estava fora de cogitação naquele momento. Meu salário mal cobria o básico, e agora eu ainda teria que pensar em moradia. A conclusão foi esmagadora. Tudo apontava para a mesma realidade. Eu estava legalmente presa. A procuração que eu assinei dava ao meu pai plenos poderes para agir em meu nome em assuntos imobiliários. E ele usou esses poderes. Não foi um erro, não foi um descuido. Foi uma escolha, calculada, fria, assinada. A situação, que já era desesperadora, conseguiu piorar. Descobri que meu nome estava atrelado a um segundo financiamento. Não o que eu vinha pagando todo mês, religiosamente, com o suor do meu trabalho. Era outro. Um empréstimo feito em meu nome, tendo o apartamento como garantia. Um financiamento que eu nunca aprovei, nunca soube que existia. E, ao que tudo indicava, foi feito por meu pai, com base naquela mesma procuração maldita. Era mais do que uma traição. Era uma emboscada. E naquele momento, algo dentro de mim mudou. Eu já não queria mais recuperar o apartamento. Já não lutava por paredes ou móveis. O que eu queria, acima de tudo, era uma resposta. Um motivo. Um mínimo de dignidade naquela relação quebrada. Precisava olhar nos olhos deles e perguntar com todas as letras: por quê? Esperei o dia certo. Sabia que, àquela altura, todos já estavam morando oficialmente lá. Esperei uma tarde em que Renata pôde me acompanhar até a entrada do prédio, mas esperei sozinha no elevador. Meu coração batia descompassado. Eu não sabia se ia gritar, chorar ou simplesmente travar.
mas precisava encarar. Quando a porta do apartamento se abriu, fui recebida por uma imagem que me paralisou. O lugar estava irreconhecível. As paredes que pintei com tanto carinho, aquele azul claro que me acalmava, agora estavam cobertas por um bege opaco, a cor que minha mãe sempre preferiu. Os móveis foram reorganizados. Meu toque desaparecera. Meus quadros sumiram. As plantas que eu regava toda semana estavam largadas num canto, quase mortas. Era como se tivessem arrancado qualquer rastro meu do lugar. Bianca estava no sofá, com as pernas esticadas, assistindo a alguma série como se morasse ali há anos. Meu pai e minha mãe cozinhavam na cozinha, trocando comentários sobre o tempero, como se fosse um jantar de domingo. A cena era de uma família unida, satisfeita, completa. Mas eu não fazia parte daquilo. Respirei fundo. Minha voz saiu firme, quase gelada. Precisamos conversar. Os três se viraram. Minha mãe pareceu desconfortável por um segundo, enxugando as mãos num pano de prato. Meu pai apenas me encarou, impassível. E Bianca? Revirou os olhos e voltou a olhar para a TV. Como se minha presença fosse um incômodo. Como se eu fosse uma visita mal-criada, e não a dona daquilo tudo. Avancei alguns passos. Eu sei, de tudo. Falei, sem deixar a voz tremer. A procuração. O financiamento extra. O grupo de WhatsApp que eu nunca vi. O tal Plano Camilinha. Fiz uma pausa. Eles continuaram em silêncio. A tensão no ar era espessa. Dava para cortar com uma faca. O que eu quero saber, continuei. É simples. Por quê? Olhei para os três, esperando. Nenhuma resposta. Nenhuma desculpa. Só aquele silêncio covarde. O tipo que só quem sabe que errou escolhe manter. Mas eu não ia sair dali sem entender. Mesmo que a verdade me destruísse mais do que a mentira. Minha mãe foi a primeira a falar, largando o pano de prato e vindo em minha direção. Sua expressão era uma mistura de irritação e cansaço, como se eu fosse uma criança fazendo birra. É que você nunca foi fácil, Camila. Sempre durona, sempre querendo fazer tudo do seu jeito. Fiquei olhando para ela, incrédula. Eu era a filha que começou a trabalhar aos 16 anos. A que nunca deu problemas na escola. A que ajudava nas despesas de casa desde o primeiro salário. A que saiu de casa sem fazer escândalo, buscando sua independência sem pedir nada em troca. E agora era eu a difícil? A Bianca só precisa de apoio, continuou minha mãe. Depois daquele término complicado, ela está frágil. Você sabe como ela é sensível. Olhei para minha irmã, que finalmente teve a decência de parecer um pouco constrangida, embora não o suficiente para intervir. E eu? Perguntei, sentindo a garganta apertar. Eu não mereço apoio? Não mereço respeito? Meu pai se manifestou então com aquele tom de voz que sempre usava quando queria encerrar uma discussão. Você sempre se virou sozinha, Camila. Sempre foi independente. A Bianca precisa mais da gente. E ali estava, finalmente exposto. Eu era a filha que nunca deu trabalho. E por isso, era a que menos merecia consideração. A que podiam usar, enganar, roubar. Porque eu sempre me viraria, não é mesmo? Porque eu era forte, independente. Olhei ao redor mais uma vez, para o apartamento que tanto amei, para o lugar que representava minha liberdade, minha conquista. Agora era apenas o símbolo da maior traição que já tinha sofrido. Vocês poderiam ter pedido, disse, sentindo as lágrimas escorrerem. Poderiam ter conversado comigo. Eu teria ajudado, de verdade. Mas vocês escolheram me enganar. Minha mãe tentou se aproximar, mas recuei. Não fizemos por mal, ela disse, como se isso justificasse tudo. Foi a única forma que encontramos. Você é tão inflexível às vezes. Saí dali com uma clareza que não sentia há dias. No elevador, enxuguei as lágrimas e respirei fundo. A dor ainda estava lá, esmagadora.
mas junto com ela, uma certeza. Eu não podia continuar assim. Não podia deixar que fizessem isso comigo. Mas também não podia gastar toda a minha energia lutando contra pessoas que claramente não se importavam com meu bem-estar. Pessoas que viam minha independência como uma carta branca para abusar da minha confiança. Pensei em todas as opções: chamar a polícia, contratar um advogado, brigar, até o fim pelos meus direitos. Mas enquanto considerava cada possibilidade, uma pergunta ecoava na minha mente: vale a pena? Vale a pena gastar anos da minha vida, minha saúde mental, minha paz, lutando contra a própria família? Vale a pena investir energia em pessoas que já decidiram que sou descartável? Voltei para o apartamento de Renata, onde tinha deixado a mochila com as poucas coisas que consegui resgatar. Sentei na cama de hóspedes e fiz uma lista de tudo o que precisava para recomeçar. Um lugar para ficar, roupas básicas, documentos. Depois, pensei nos aspectos práticos: meu trabalho, minha conta bancária, o dinheiro que ainda tinha acesso. Felizmente, não era tudo que estava na conta conjunta com meu pai. Tinha uma poupança separada que ele não conhecia. Não era muito, mas seria o suficiente para dar os primeiros passos. Renata entrou no quarto preocupada. "O que você vai fazer?" perguntou. Olhei para ela com uma determinação que não sentia há muito tempo. "Vou recomeçar", respondi simplesmente. De novo, do zero, se for preciso, mas dessa vez, sem eles na minha vida. Ela pareceu assustada com minha resolução. "Tem certeza? Eles são sua família." "Família não faz o que eles fizeram", cortei. "Família não rouba, não engana, não usa." Nos dias que se seguiram, entrei em modo sobrevivência. Primeira missão: encontrar um lugar para ficar. Renata foi muito gentil ao me oferecer seu sofá pelo tempo que precisasse, mas sabia que não podia abusar. Através de um colega de trabalho, encontrei uma vaga em uma república. Não era ideal. Dividiria quarto com outra pessoa, algo que não fazia desde a faculdade, mas era o que podia pagar no momento. Pedi alguns dias de folga no trabalho, alegando problemas familiares. Meu chefe, conhecendo meu histórico de dedicação, não questionou. Usei esse tempo para ir ao banco e separar completamente minhas finanças das da minha família. Encerrei a conta conjunta que ainda podia acessar. Mudei senhas, alterei endereços de correspondência, criei novos e-mails. Era como se estivesse apagando qualquer rastro que pudesse levar até mim. Também usei esses dias para coletar o máximo de provas possível. Printei conversas, salvei documentos, fotografei a escritura. Não sabia quando ou se usaria tudo isso, mas sentia que precisava ter essas evidências, para o caso de um dia decidir lutar na justiça, ou talvez apenas para me lembrar, nos momentos de fraqueza, do que eles foram capazes de fazer. Um advogado que consultei online me disse que eu tinha um caso, mas seria longo e custoso. E sem garantia de vitória, já que havia assinado documentos legítimos por mais que tivesse sido enganada sobre o conteúdo. "Às vezes, o melhor é seguir em frente", ele disse. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Seguir em frente. Deixar para trás não apenas um apartamento, mas a ilusão de que tinha uma família que me apoiava. Era um preço alto, a pagar. Mas começava a acreditar que era o único caminho possível. Uma semana depois da confrontação final, voltei ao apartamento para buscar mais algumas coisas. Escolhi um horário em que sabia que Bianca estaria trabalhando. Ela finalmente havia conseguido um emprego de meio período, ironicamente, depois de ocupar meu espaço. Meus pais não moravam lá, então esperava ter alguns momentos de paz para recolher o que ainda era meu. Mas quando cheguei, encontrei a fechadura trocada. Minha chave não funcionava mais. Fiquei parada na porta, sentindo uma mistura de raiva e desolação. Era realmente assim que terminaria? Eles literalmente me trancando para fora da minha própria vida? Considerei chamar um chaveiro ou até mesmo arrombar a porta. Afinal, meu nome ainda estava na escritura, por mais que isso agora parecesse uma piada cruel.
mas algo dentro de mim dizia que seria apenas mais um capítulo em uma história que já tinha ido longe demais. Sentei no corredor, encostada na parede em frente à porta do apartamento. Do meu apartamento. As lágrimas vieram silenciosas, não de tristeza, mas de um profundo cansaço. Estava exausta de lutar, exausta de me sentir traída, exausta de tentar entender como pessoas que supostamente deveriam me amar poderiam fazer algo assim. Peguei o celular e vi que havia ignorado várias mensagens nos últimos dias. Algumas da minha mãe, tentando justificar o injustificável. Outras do meu pai, oscilando entre culpar minha inflexibilidade e oferecer migalhas de reconciliação. E algumas de Bianca, quase todas reclamando que eu havia levado coisas que ela queria usar. Nenhuma mensagem demonstrando real arrependimento. Nenhuma mensagem reconhecendo o quanto haviam me machucado. E foi ali, sentada naquele corredor, que tomei minha decisão final. Eu não voltaria. Não para aquele apartamento, não para aquela família. Algumas perdas, por mais dolorosas que sejam, são necessárias para sobreviver. Os meses seguintes foram de reconstrução. Lenta, dolorosa, mas constante. Da República, passei para um quarto individual alugado. Pequeno, mas só meu. No trabalho, canalizei toda a minha energia em projetos que me trouxessem não apenas satisfação, mas também a possibilidade de promoção. Cortei contato com meus pais e Bianca. Não foi uma decisão anunciada, com drama ou ultimatos. Simplesmente parei de responder mensagens, parei de atender ligações, parei de comparecer a eventos familiares. Alguns parentes tentaram intermediar, dizendo que era só um mal-entendido, que eu estava exagerando. Mas poucos sabiam a história completa. E aqueles que sabiam, como Renata, respeitavam minha decisão, mesmo que não a compreendessem totalmente. Não sei se conseguiria cortar meus pais da minha vida assim, ela me disse uma vez. Não é uma questão de conseguir, respondi. É uma questão de precisar. Em momentos de fraqueza, eu pensava no apartamento, nas paredes que pintei, nas plantas que cultivei, na sensação de chegar em casa após um longo dia e saber que aquele espaço era meu refúgio, minha conquista. E então lembrava que nunca foi realmente meu. Que enquanto eu economizava cada centavo para pagar as parcelas, meu pai já tinha planos de como usaria aquilo contra mim quando fosse conveniente. Essas lembranças eram dolorosas, mas também fortalecedoras. Me lembravam por que eu estava seguindo em frente. Por que eu não podia olhar para trás? Comecei a fazer terapia. No início, falava muito sobre a traição, sobre a perda. Com o tempo, comecei a falar mais sobre o futuro. Sobre quem eu queria ser agora que tinha sido forçada a reinventar minha vida do zero. Sobre que tipo de relações queria construir dali para frente. E, principalmente, sobre os limites que nunca mais permitiria que fossem ultrapassados. 1 ano depois, recebi uma notificação judicial. Meu nome ainda estava vinculado ao apartamento e havia contas atrasadas. Condomínio, IPTU, parcelas do financiamento. Aparentemente, depois que cortei relações, meus pais e Bianca acharam que não precisavam mais manter as aparências, que podiam simplesmente parar de pagar as contas que durante tanto tempo foram responsabilidade minha. A notificação era clara. Como coproprietária, eu ainda era legalmente responsável. Poderia perder meu nome limpo, ter problemas com crédito, até mesmo enfrentar uma ação de despejo. Pela primeira vez em meses, liguei para meu pai. Vocês tiraram meu apartamento, minha segurança, minha confiança, disse assim que ele atendeu, sem dar chance para fingimentos ou falsas cordialidades. Não vão tirar meu nome limpo também. Ele tentou argumentar, dizer que estavam passando por dificuldades, que Bianca não conseguia mais ajudar com as contas, que não tinham como arcar com tudo sozinhos. Foi surreal ouvir aquilo. Eles haviam arquitetado todo um plano para tomar meu apartamento, e agora não conseguiam lidar com as consequências dos próprios atos. Tenho 2 opções para vocês, falei, com uma frieza que não sabia possuir.
Ou vocês colocam todas as contas em dia e me tiram da escritura, ou entro com um processo judicial e exponho tudo o que fizeram. Tenho provas suficientes para, no mínimo, causar um belo constrangimento familiar. Era um blefe, em parte. Não sabia se realmente tinha um caso forte o suficiente para ganhar na justiça. Mas sabia que meus pais, tão preocupados com aparências, não iriam querer que toda a família soubesse exatamente como haviam manipulado e traído a própria filha. Meu pai ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse que iriam resolver a situação. Desliguei sem me despedir. Não sabia se eles cumpriam a promessa, mas, pela primeira vez em muito tempo, não me senti impotente diante deles. 3 semanas depois da ligação, recebi um e-mail do meu pai. Sem texto, apenas com documentos anexados. Uma escritura atualizada, onde meu nome não constava mais. Comprovantes de pagamento de todas as contas atrasadas. E uma transferência bancária, não grande, mas significativa, com a descrição restituição. Olhei para aqueles arquivos por muito tempo, tentando processar o que significavam. Não era uma admissão de culpa. Não era um pedido de desculpas. Era apenas meu pai fazendo o mínimo necessário para evitar problemas maiores. Mas, para mim, representava algo muito mais importante: liberdade. Estava oficialmente desvinculada daquele apartamento, daquela história, daquele capítulo da minha vida. Hoje, 2 anos depois, moro em um apartamento alugado. Menor que o anterior, mas completamente meu. Ainda não consegui juntar dinheiro suficiente para dar entrada em outro imóvel, mas estou no caminho. Trabalho em uma empresa diferente, ganhando mais, fazendo o que gosto. Construí um círculo de amigos que se tornaram minha verdadeira família. De vez em quando, recebo notícias dos meus pais ou de Bianca através de parentes comuns. Não respondo, não pergunto, não me envolvo. A dor não desapareceu completamente. Duvido que um dia vá. Mas já não define quem sou. Eles acharam que ganharam um apartamento, mas perderam uma filha. Ficaram com as paredes, com os móveis, com os documentos. Mas o que realmente importava, a confiança, o respeito, o amor, isso eles nunca mais terão. Eles ficaram com os escombros do que um dia foi meu lar. E eu? Eu reconstruí minha vida em bases mais fortes, mais verdadeiras. E hoje, finalmente, posso dizer que estou em paz.